Bom dia, crianças do quarto ano. Mais uma aula de matemática, hoje, terça-feira, 10/11. Então, eu queria pedir para vocês, gente, para pegarem o módulo 4 e abrir na página 92, tá bom? Nosso assunto hoje é esse que está aí, é a mesma imagem que está no livro de vocês, gente. Nós vamos trabalhar a simetria. A parte da matemática que envolve a geometria, né? Então, eu queria que vocês observassem atentamente essa imagem aí, né, do livro de vocês. E acompanhe bem aí comigo a leitura desse primeiro box da página 92. Em Budapeste, capital da Hungria, está localizado um dos mais famosos símbolos dessa cidade, o prédio do Parlamento Húngaro. Trata-se de um ponto turístico, uma construção grandiosa com cerca de 700 salas, cujo interior foi decorado com ouro, então bem imponente, né? Esse prédio aí do parlamento, né, gente? E eu queria fazer duas perguntinhas para vocês, gente. Observando aí a imagem, destaque, né? O que é possível notar nos lados esquerdo e direito em relação à linha traçada. No caso aí, gente, digamos que aqui seja a linha, né? A linha que foi traçada. A mesma que está aqui nessa imagem aqui, que mostra a sombra do parlamento, né? Uma sombra sombreada. Então, o que é possível notar nos lados esquerdo e direito em relação a essa linha aqui, gente? O que você pode notar aí? O que eu posso notar, gente, é que, por exemplo, digamos que eu dobre essa imagem ao meio. Então, eu posso notar que a parte esquerda e a parte direita dessa imagem, elas são o quê? Iguais. Então, eu posso dizer que elas têm uma simetria, que se eu dobrar, elas vão se encontrar, ok? Agora, vamos imaginar outra coisa. Suponho que você só tem um lado da imagem, por exemplo, o lado esquerdo da imagem, né? E você tenha que desenhar o outro lado da mesma imagem. O que você vai fazer, gente? Então, você tem que começar pela parte central, pelo eixo, essa parte aqui, né? Então, você vai desenhando até chegar nessa parte final aqui, porque você observa que as duas partes são iguais, que as duas partes têm simetria. Então, é isso que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, tá bom? Primeiro, vamos ver os dois conceitos, né? O de simétrico e de assimetria. Simétrico, relativo à simetria, cujas formas, medidas, posições apresentam correspondência ou estão em conformidade umas com as outras. Proporcional, regular. Função simétrica, função das variáveis que, permutadas entre si, se mantêm inalteradas. Então, se eu dobrar a figura da imagem anterior, né, ao meio, elas vão se encontrar em cada um dos pontos que correspondem um ponto a outro, tá bom? A simetria é a discrepância, ou seja, são as diferenças, falta de igualdade e de semelhança, com discordância, a simetria das formas, falta de simetria de conformidade. Então, assim como a gente vai encontrar nesse assunto figuras que têm simetria, a gente vai encontrar aquelas que não têm, tá bom? Vamos lá. A simetria, gente, ela está presente no cotidiano, no nosso dia a dia e também na natureza, seja nas asas de uma borboleta ou numa simples folha de árvore. O sentido da simetria é a ideia pela qual o homem tem tentado compreender e criar a ordem, a beleza e a perfeição através dos tempos. Então, não é uma coisa nova. A palavra simetria é utilizada na linguagem coloquial com dois significados. Em um simétrico, indica algo bem proporcionado ou bem balanceado. Em outro, denota a concordância em várias partes de algo se integram em uma unidade. Então, é o que mostra a imagem aí do livro de vocês, tá bom?
Aqui a gente vai fazer só um breve histórico sobre a questão da simetria. Desde os pré-egípcios, o homem tem observado, analisado regularidades presentes no seu cotidiano e na natureza, aplicando-as nas construções de templos, casas, esculturas e obras artísticas. A simetria, gente, ela está presente no nosso corpo e na arte, como está mostrando aí essas imagens aí que vocês estão vendo. Ela está presente na natureza e na arquitetura, né? Que foi a imagem que abriu o capítulo do livro de vocês, do capítulo 10. Simetria na arquitetura. A simetria utilizada na arquitetura visa atingir dois ideais. O primeiro é a organização do espaço de uma maneira funcional. O segundo é a estética, né, a beleza. A simetria visa buscar o equilíbrio da composição arquitetônica, tanto no que se refere, né, à sua parte de a funcionalidade, que seja uma coisa bem mais simples, e também a questão da beleza. Ela também está presente nas figuras geométricas, tá bom? Então, são nesses campos que você vai se deparar com a simetria em alguns ambientes. Simetria e figuras simétricas. A simetria é a relação que existe entre duas partes iguais, situadas em lados opostos de um ponto. Então, você observa bem aqui, né, que essa figura aqui é como se fosse o espelho da outra. Aqui é o eixo de simetria, essa parte do meio. E aqui também, ó. Se você dobrar, elas vão se encontrar. Os eixos de simetria é ter uma folha com um desenho e dobrar ao meio essa folha. Depois, ficamos com dois desenhos iguais. O risco que fica vincado, né? Quando dobramos a folha, chama-se eixo de simetria. Então, o eixo de simetria dessa imagem aqui é esse aqui, ó. Que é o eixo. A partir daqui, se eu tivesse só essa parte da esquerda do barco, eu iria desenhar à direita, a partir do eixo, tá bom? Aqui também e aqui, tá? O eixo de simetria. Quantos eixos de simetria tem cada uma das figuras representadas? Nós já trabalhamos os sólidos geométricos e os polígonos, né, gente? Então, você vai observar que também há simetrias em algumas formas geométricas. Aqui está dizendo que são 3 eixos de simetria. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Aqui só tem um. Aqui tem quantos? 5 eixos de simetria no pentágono, tá bom? E aqui tem 4 eixos. Simetria nos polígonos. Um triângulo equilátero tem 3 eixos de simetria, olha só. 1, 2, 3. Um quadrado, 4 eixos. Um pentágono, 5 eixos. Um hexágono, 6 eixos. E um octógono, 8 eixos. Então, você pode observar bem aí que nós já trabalhamos a questão dos lados dos polígonos, né? Polígono, dependendo da quantidade de lados, recebe um nome. Então, por exemplo, um triângulo ele tem 3 lados, né? Ó. 1, 2, 3. Então, ele vai ter 3 eixos de simetria. Coincidiu, né, gente? Quadrado, 4 lados, 4 eixos. O pentágono, 5 lados, 5 eixos. O hexágono, 6 lados, 6 eixos. E o octógono tem 8 eixos de simetria. O octógono é um polígono formado por 8 lados, então tem 8 eixos. A simetria é aplicada em várias ações humanas, na geometria, na matemática, biologia, física, artes e também na literatura. Então, você sempre vai estar em contato com esse assunto aqui, tá bom, gente? Simetria axial ou simetria de reflexão. Eu prefiro simetria de reflexão, que é o que a gente mais trabalha assim nas séries de vocês, né? Primeiro ao 5º ano. Tem outros tipos, mas só a partir do 6º ano. Então, a gente vai dar ênfase, né, dar destaque para esse tipo de simetria aqui, de reflexão. São aquelas que representam as imagens de objetos refletidos em relação a um eixo. São chamadas de simetria de reflexão. É como se o eixo de simetria fosse um espelho. É uma imagem igual a que você está olhando, tá bom? E aqui tem, ó, pode mostrar, esse lado aqui é igual a esse, que é o eixo de simetria. E aqui, ó, é como se o eixo de simetria fosse um espelho. Reflexão, o espelho não reflete, então, ele não mostra a imagem de alguma coisa, então, ele reflete, tá bom? E aqui, mais simetrias de reflexão. Aqui tem um eixo, aqui tem 2, aqui tem 6,
Aqui não tem nenhum eixo de simetria, essa figura aqui. E aqui tem 4 eixos de simetria, de reflexão, tá bom? Observe alguns casos de reflexão axial. Aqui são imagens em que há os eixos de simetria de reflexão. Aqui também mais outras imagens, que são desenhos, né? Feitos por alunos, viu, gente? Que eu peguei. Esses desenhos são feitos na malha quadriculada. Vocês vão fazer isso nas atividades das páginas de hoje. Interessante, né? Pode até pegar um exemplo aqui desse, do slide, e fazer lá na atividade do livro de vocês. Então, gente, nossa aula de hoje sobre a simetria, ela inicia na página 92 e vai até a página 104 no módulo 4, tá bom? Nós estamos trabalhando o módulo 4. Tem algumas atividades, crianças, que são de você ir lá na parte do material complementar e destacar, né? Na página 98 tem uma atividade que você vai lá no final do livro e destaca. Atenção para essas atividades, viu? Tem que ser feitas. E também tem na página 103, tá bom? Que você vai usar a malha quadriculada e pode fazer várias figuras que possuam eixos de simetria, tá bom, meus amores? Então, bons estudos para vocês, faça as atividades direitinho, não deixe acumular, tá bom? E até a próxima aula, beijos!